Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma informação muito curiosa que a Bárbara, do site Te Atualizei, do perfil Te Atualizei, trouxe para a gente aqui uma informação que, segundo ela, é um vazamento de conversas entre os advogados e o Marcelo Câmara e o Mauro Cid, que deve sair numa revista, que está para sair esses dias em alguma revista aqui do Brasil. E uma dessas revelações que ela faz aqui é que o Alexandre de Moraes estaria motivado pelo ódio contra Bolsonaro. Ele diz que o Bolsonaro destruiu a vida do Alexandre de Moraes e que por isso o objetivo do Alexandre de Moraes seria destruir a vida do Bolsonaro e do seu entorno, né? Olha, eu sinceramente achei que o Alexandre de Moraes fosse mais esperto, tá? Eu até acreditei que o plano dele fosse salvar o PSDB. Será que a situação dele é ainda mais idiota, ou seja, ele está buscando um objetivo ainda menor, né? Está sendo movido exclusivamente pelo ódio, por se sentir atingido por Bolsonaro? Bom, pode ser, eu não sei, e talvez explicaria, por exemplo, por que ele está errando tanto, por que ele está fazendo tanta besteira nesses processos todos, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Eu Era de Direita, Agora Sou Libertário, Daniela Caudalonga, Parece a Peppa Pig e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, antes da gente comentar qualquer coisa, eu vou tocar o trecho que a Bárbara fala aqui. Isso é parte de um vídeo mais longo lá no canal dela. Recomendo que vocês vejam o canal dela. Ela tem muita informação interessante sobre essa questão toda do Bolsonaro e do Alexandre de Moraes. Eu vou tocar aqui esse trechinho, que é um trechinho que interessa pra gente. Só presta atenção nesse trecho que eu vou trazer para vocês, porque é absolutamente, sei lá, eu não sei que palavra eu posso usar. Eu recebi de uma fonte que está prestes a publicar todos os diálogos e ele me autorizou a dar esse spoiler para vocês entenderem o que tem nessas conversas. Agora, a revelação mais chocante que tem nisso, até aqui a gente sabia, eu já tinha falado para vocês, é lógico que o Marcelo Câmara, o Alexandre de Moraes está querendo fazer a história do coelhinho, quer fazer o Marcelo Câmara do novo coelhinho. E a questão toda é a seguinte, a revelação mais chocante é o fato de que o Alexandre de Moraes teria dito para o comandante do Exército, o Tomás Paiva, que o Bolsonaro destruiu a vida dele e que ele vai destruir a vida do Bolsonaro e das outras pessoas. Ou seja, que ele estaria movido pela pura e simples vingança, né? E aí, acho que vale a pena a gente identificar alguns pontos importantes aqui. Em que momento que o Bolsonaro destruiu a vida do Alexandre de Moraes, né? Entenda que nesse caso também você inclui algumas outras pessoas do STF que parecem ter essa visão também, que as vidas foram destruídas, ou que parecem ter o mesmo ódio de Bolsonaro que o Alexandre de Moraes. E, bom, porque, para pensar, Bolsonaro não fez nada de verdade contra essas pessoas, Bolsonaro não tomou nenhuma medida que prejudicasse essas pessoas, né? O que está acontecendo nesse caso, de fato, é que quando o Bolsonaro tomou posse, o Bolsonaro tentou fazer a liberação das armas, vocês lembram disso, né? Foi ali que começou a briga principal com o STF. O Bolsonaro queria liberar as armas, ele foi eleito com uma das pautas dele sendo liberar as armas, e logo que ele entrou, ele assinou um decreto que fazia, não que liberasse completamente, mas que dava uma aliviada, que melhorava a situação para quem quisesse ter armas no Brasil, né? E a reação do STF foi imediata. Não, que não pode, que é proibido, que isso aí é contra a Constituição brasileira, sendo que não tem absolutamente nada na Constituição brasileira sobre isso, né? Enfim, e ali naquele momento, os seguidores do Bolsonaro começaram a criticar muito o STF. Por quê? Porque entenderam esse cancelamento do decreto do Bolsonaro como uma interferência indevida do STF em matéria do Executivo. O que é verdade. De fato, as pessoas tinham motivos para criticar o pessoal do STF por conta dessa decisão. Foi uma decisão errada, houve um monte de protestos nesse negócio todo, né? E teve gente que foi na casa do Alexandre de Moraes. Você lembra que teve duas pessoas que foram lá na casa dele xingar ele, não sei o que lá, um monte de gente criticando o Alexandre de Moraes, né? Entra aqui também aquela outra coisa que eu falo para vocês. O STF sempre teve muito acostumado a não ter retorno das ruas.
Ele falava com a sociedade, ele dava ordens para a sociedade através dos grandes veículos de mídia. Eventualmente tinha alguma crítica ou outra de algum jornalista ou outro que fazia crítica, mas o STF não existia nenhum caminho para o cidadão comum expressar o seu desprezo pelas decisões do STF, expressar o quanto abominava determinada ação que o STF fez antes das redes sociais. Isso foi uma mudança. Agora, os ministros, se entrarem nas redes sociais, vão ser xingados, vão ser sacaneados, vão ouvir insultos e não sei o que lá. E aí, esse pessoal fica achando que a maneira correta de fazer isso é censurar as redes sociais. E culpar o Bolsonaro por isso, porque na visão dele, se é o Bolsonaro que controla o gabinete do ódio. Cara, uma coisa que não tem lógica nenhuma. Me explica, como que o Bolsonaro controla alguma coisa? Bolsonaro não tem poder nenhum, Bolsonaro não tem dinheiro, Bolsonaro não tem influência nenhuma, oficial pelo menos, né? É lógico que ele tem influência para o pessoal que gosta dele, ele tem influência no sentido de que ele defende pautas que a população gosta, mas vamos supor que o Bolsonaro tivesse uma pauta que não tem nada a ver com o gosto do brasileiro. Ele não ia conseguir impor isso, ele só consegue impor a agenda dele porque é a agenda do povo brasileiro. É o povo brasileiro que quer esse tipo de coisa, não é por outro motivo que o Bolsonaro foi eleito em 2018, né? E está com chances grandes de ser reeleito em 2026, se o STF não acabar com a vida dele nesse momento. Então, o primeiro ponto aqui é em que momento que o Alexandre de Moraes destruiu a vida do Bolsonaro? Isso mostra para vocês uma coisa que é um conceito libertário importante. É o que eu falo para vocês. A remoção social, a remoção física, que diz o Hans Hermann Hoppe, é esse tipo de coisa. O ser humano é um ser que vive em sociedade, meu amigo. Você ser repudiado pela sociedade dói pra caramba, dói mais do que prisão, dói mais do que cadeia, dói mais do que qualquer coisa. Então, o que o Alexandre de Moraes está sentindo é isso. Embora ele esteja solto, ele está sofrendo boicote social. Ninguém quer contato com ele. A população como um todo odeia o Alexandre de Moraes. Por quê? Por causa das atividades que ele fez contra a vontade do povo brasileiro. Não é contra Bolsonaro, é contra a vontade do povo brasileiro que estava, naquele momento, né, indicada por Bolsonaro. Da mesma forma, o resto do STF também, mesmo todo mundo com ódio, está percebendo que o Alexandre de Moraes está fazendo merda, meu amigo. O Alexandre de Moraes está fazendo merda com muita frequência, deixando muita ponta solta, muito rabo por aí. Isso vai voltar para pegar esse pessoal, né? E aí que eu falo para vocês, seria uma explicação para o Alexandre de Moraes estar fazendo tanta merda assim, o fato dele estar realmente movido pelo ódio, né? Faz sentido. Pessoas movidas pelo ódio tipicamente erram com muito mais frequência na tomada de decisões, porque, né, o ódio é realmente um péssimo conselheiro nessa história. Bom, outra coisa que você pode advir disso daí é a explicação por aquilo que eu já falei, que não tem jeito, eles vão prender Bolsonaro de qualquer jeito, vão tentar acabar com a vida de Bolsonaro de qualquer jeito. A grande dúvida é o que o Alexandre de Moraes vai fazer depois disso, porque a verdade é que, eu não sei se ele está sabendo, mas a vida dele vai continuar do mesmo jeito, porque quem está levando o ódio, quem está fazendo com que a população brasileira odeie o Alexandre de Moraes e coloque ele na remoção física do Hans Hermann Hoppe, né, como ele chama lá na ética libertária, né? Quem está fazendo isso com ele é a população brasileira, não é o Bolsonaro em si. Então, mesmo o Bolsonaro preso, essa ojeriza por ele vai continuar. E mais do que isso, tende a eleger um Congresso, um Senado muito mais forte na direita em 2026 e a coisa toda desandar muito mais a partir daí, né? A menos que, se isso for o caso, se realmente o Alexandre de Moraes está movido pelo ódio, o objetivo dele é prender Bolsonaro, pedir renúncia e fugir do Brasil. É uma possibilidade que ele esteja pensando em fazer isso, né? A gente sabe que o Barroso está pensando em fazer isso. O Barroso tem dado ideia de que, quando terminar o governo, a presidência dele do STF, que vai renunciar. Eu não descarto que nem Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes e o Barroso façam isso para se refugiar, sei lá, vão para Cuba, vão para algum país do mundo, né? E aí você vê o quanto que deve doer para esse pessoal a questão das sanções da Lei Magnitsky, né? Porque em determinado momento, para o Alexandre de Moraes, só vai restar o Brasil mesmo para ele fugir, não vai ter como fugir para outro lugar. Hoje, em tese, ele ainda pode fugir para a Europa, né? Mas lembra, Lei Magnitsky vale na Europa também, os bancos europeus também vão implicar com Alexandre de Moraes.
Enfim, essa é a situação. Será que é isso mesmo? O que vocês acham? Escreve nos comentários aí embaixo. Será que realmente o Alexandre de Moraes está sendo movido pelo ódio? Ele é ainda mais burro do que eu estava achando que ele era, né? Eu achava que ele estava sendo movido pelo PSDB, mas de repente é simplesmente o ódio.